Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus. Bem, este é o momento agora em que nós temos algumas perguntas para responder. Quero avisar vocês que a primeira pergunta, ela trata de João capítulo 5, é um texto controvertido, portanto uma pergunta que será dada, uma resposta que será dada de uma forma mais demorada. Então vou pedir para o Wagner ler para nós João capítulo 5. Vamos ler aí até do versículo 1 até o versículo 7, por gentileza. Até o versículo 7, amém. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Estou lendo aqui na versão da Nova Versão Internacional, a NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, para responder essa pergunta, eu vou me valer de vários comentaristas, porque em alguns manuscritos não consta o final do versículo 3 e também alguns manuscritos omitem o versículo 4. Então eu vou começar com F.F. Bruce, o comentário dele, publicado pela Editora Vida, que ele é um acadêmico, um erudito de muita reputação. O F.F. Bruce, já falecido. Primeiro ele trata da questão do nome Betesda, porque é o tanque de Betesda, e ele aparece também com variações. Tanto a evidência de manuscritos para o nome, quanto seu significado exato para o nome são incertos. Pode ser Betzata, que tem boa base, ou talvez Bezata, sendo conhecida até essa forma pelo historiador Flávio Joséfo. Por outro lado, muitos estudiosos ainda preferem a leitura do nome Betesda, que significa literalmente Casa da Misericórdia. E de fato é um nome que combina bem com o contexto da passagem, porque o que vemos no tanque de Betesda é a expressão, é a demonstração da graça de Deus, da misericórdia, do favor de Deus em curar aquele homem que estava ali há 35 anos aguardando uma cura. Mas é importante ver de forma literal, né, pastor? Aí tem também um comentário do Warren Wiersbe, que também é um comentário confiável, e ele diz o seguinte: apesar de ser verdade que alguns manuscritos omitem o final de João capítulo 5, versículo 3 e todo o versículo 4, também é fato de que o acontecimento em questão e as palavras do homem em João capítulo 5, versículo 7 não faria sentido se essa parte do texto fosse eliminada. Então você vê que o versículo 7 de João capítulo 5, ele requer uma explicação que está contida nos versículos 3 e 4. Né? Isso é muito importante ter em mente. Por que alguém, especialmente um homem enfermo havia tantos anos, ficaria em um mesmo lugar se não acontecesse nada de especial ali? Seria de esperar que depois de 35 anos em que nada acontecera a ninguém, o homem perdesse as esperanças e fosse para outro lugar? No entanto, parece mais sábio aceitar o fato de que algo extraordinário mantinha todas essas pessoas deficientes junto ao tanque à espera da cura. Agora, um outro comentarista também, que até nós conhecemos pessoalmente, o Wagner e eu, que é o Craig Kinner, e muitos dos ouvintes aqui o conhecem pessoalmente, ele diz o seguinte: ele esteve recentemente no Brasil, numa conferência da Edições Vida Nova, e ele diz: João não sobre 5 e 1, sobre João capítulo 5, versículo 1.
João não especifica qual das festas judaicas estaria levando Jesus a viajar para Jerusalém, embora alguns manuscritos registrem a festa, querendo dizer a festa dos tabernáculos, como na tradição judaica e não na Páscoa. Mas a questão central nessa narrativa é o fato de que o dia em que Jesus ministra a cura é o sábado, como está no versículo 9. No versículo 2, o comentário do Craig Keeney é o seguinte: embora os estudiosos do assunto não concordem sobre a localização de Betesda ou sobre a ortografia exata da palavra, a localização que a maioria desses estudiosos em geral favorece é a que fica debaixo do Mosteiro de Santana, em Jerusalém. A localização tinha 2 tanques idênticos, sendo rodeado por 4 alpendres ou pórticos, e um pórtico bem no meio, separando os tanques. Embora João escreva após a destruição de Jerusalém no ano 70, sua lembrança da localização é bastante acurada. Quanto ao versículo 3, o Keener afirma: esse sítio foi mais tarde utilizado como santuário de cura pagão. Devido à tendência antiga de reutilizar velhos santuários, a comunidade judaica no tempo de Jesus provavelmente via esse tanque como lugar de cura. As autoridades do templo, sem dúvida alguma, não aprovavam, afinal de contas, tanques sagrados em santuários de cura, eram a característica de cultos gregos como o de Asclépio, né, que é uma entidade mitológica. Mas a religiosidade popular em geral ignora as contradições da religião, que aos líderes espirituais são mais fáceis de entender. Quanto ao versículo 4, ele diz: este versículo talvez não seja original, mas provavelmente foi acrescentado ainda cedo por algum escriba familiarizado com a tradição de cura em Betesda. Ele explica o versículo de outra maneira, ele explica o versículo 7 também. E quanto ao versículo 5, ele diz: lá estivera o homem enfermo, mais tempo que a duração da vida de muita gente na antiguidade. Isso quer dizer, muita gente na antiguidade nem conseguia viver 38 anos. Mais ou menos o tempo que Israel peregrinara no deserto. Os antigos relatos sobre cura em geral mencionavam por e quanto tempo o paciente estivera enfermo, de modo a enfatizar a grandeza da cura, a grandeza do poder de Deus, né? Devido ao tempo, nada mais, nem mesmo esse tanque, conseguiria restaurar-lhe a saúde. Então foi um milagre de Deus. Agora, eu trago também a nota de rodapé da Bíblia de Estudo da NVI, Nova Versão Internacional, quanto ao versículo 2 diz, e o autor, ele se não me engano, Leon Morris, ele diz, o verbo aí diz há e não havia, há. Então o verbo está no presente. Isso pode significar que o tanque ainda existia quando esse evangelho, o evangelho de João, estava sendo escrito, isto é, que João escrevia antes da destruição de Jerusalém, porque a destruição aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Quanto ao nome Betesda, ele diz, os manuscritos registram vários nomes, mas um dos rolos do Mar Morto parece demonstrar que Betesda é o nome certo. Lembrando vocês que os rolos do Mar Morto foi uma descoberta nas cavernas de Qumran, em Israel, em 1947, quando muitos manuscritos da Bíblia e outras informações foram descobertas ali, rolos com cerca de 2.000 anos, né, guardados ali, e Deus preservou aquilo. Foi preservado de uma forma ou outra. O local é geralmente identificado, o local de Betesda é geralmente identificado com os tanques geminados, perto de onde atualmente existe a igreja de Santana. Deve ter existido uma colunata ou entradas em cada um dos 4 lados e outra entre os 2 tanques. Quanto aos versículos 3 e 4, Craig Keener afirma: a maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase e todo o versículo 4. O versículo 4 foi sem dúvida inserido posteriormente por um escriba, a fim de explicar por que um grande número de pessoas ficava à espera ao lado do tanque. Agora, eu gosto muito também de um comentário de João, de William Hendrickson,
que é um comentário publicado pela editora Cultura Cristã, a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Portanto, uma editora muito confiável. E ele coloca uma informação sobre um pai da igreja primitivo, um dos pais da igreja, Tertuliano, pai da teologia latina. E ele apresenta um comentário do Tertuliano sobre o tanque de Betesda. Eu vou ler para vocês. Isso está no comentário de João, do William Hendricks, na página 253. Tertuliano viveu do ano 145 ao ano 220 depois de Cristo. E ele mostra que já conhecia essa passagem, pois Tertuliano declara: um anjo, com sua intervenção, agitava a piscina em Betesda. As pessoas que se encontravam enfermas aguardavam por ele, pois qualquer que fosse o primeiro a descer as águas, depois de se banhar, deixava de se queixar. Eu acho que nós apresentamos aí uma ampla informação, uma ampla resposta para essa questão textual de João capítulo 5, versículos 3 e 4. Glórias a Deus. Amém. Vamos Temos mais a perguntas? vinheta. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 operadora 11 3539-5919. Site www.ictrindade.com.br. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Meus colegas estão me alertando que eu me referi à idade do paralítico algumas vezes de 35 anos. Não, 38 anos. Me perdoe pela falha. Amém. Pastor, temos aqui uma pergunta. Essa pergunta é um pouquinho, vamos dizer assim, de um assunto mais contemporâneo. A pessoa que fez a pergunta chama Cláudio, ele não se identificou de onde está falando. Mas ele pergunta assim, pastor: o que o senhor acha da teologia do coach? Aí nós temos aqui um dizer, no qual foi apresentado a ele, que diz assim: quando falo que o evangelho tem como centro Cristo, eles dizem que isso é religião e que devemos olhar apenas para si ou para nós mesmos. Então, primeiro eu quero começar dizendo o seguinte, que nós não podemos colocar esse empreendimento, essa atividade de coaching hoje, não apenas na igreja, mas nas empresas também, no mesmo pacote. E eu vou me referir àquilo que acontece do ponto de vista bíblico ou da igreja. Então, os coaches, eles são diferentes. A palavra coach é a palavra para técnico, no inglês. Então lá o time de futebol, o time de basquete é o coach. Aqui é o nosso técnico, né? Como o Tite é o técnico da seleção e assim por diante. Então o coach é um mentor, né? É um orientador. Agora, então não posso generalizar. Eu acho que tem coaches que são tementes a Deus, que realmente levam a sério a palavra de Deus, mas tem muita coisa que também não é por esse caminho. O surgimento de coach, alguém já ventilou, eu até li uma matéria esse dia numa mídia, numa revista ou jornal, de que isso apareceu muito por causa da crise econômica dos últimos tempos aí, que forçou o surgimento de uma busca de alternativa no mercado de trabalho. Por exemplo, o Uber. A uberização, ela veio disso. As fábricas começaram a demitir, as empresas demitindo, e para onde essa turma vai? Então a turma correu para o Uber. Necessidade. Exatamente. E muita gente se deu bem com o Uber. E ainda continua fazendo Uber, né? Apesar de, graças a Deus, o desemprego estar caindo, né? E eu creio que vai continuar caindo se Deus quiser. Aí muita gente também foi para o coaching. E se tornaram o quê? Se tornaram mentores, abriram empresas de consultoria. Geralmente tem a ver com isso, consultoria. E eles passam, então, a ministrar, a oferecer palestras motivacionais. Como chegar aqui, como chegar ali, como chegar no topo, como vencer na vida, como se livrar disso, se livrar daquilo, acredite em você. É um triunfalismo. Né? Tem um triunfalismo, tem confissão positiva, tem autoestima, trabalha muito isso. E geralmente, de novo, sem generalizar, mas muita gente faz isso, é uma proposta sem o evangelho. É uma proposta sem o evangelho. Eu conheço até pregadores que enfatizam mais Salomão do que Cristo. Salomão, o homem mais rico do mundo. Salomão, o homem mais sábio do mundo. Não. Jesus é maior do que Salomão. Jesus sempre foi maior do que Salomão. Nós vemos aí, pastor, o engrandecimento da criatura
além do Criador. Passa a ser até uma proposta antropocêntrica, né? De colocar o homem, o homem no centro. Não, o homem no centro. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. E essa proposta do coaching, para muita gente oferece assim, ela é desprovida da questão do pecado, do arrependimento, da humildade, de um relacionamento com Deus e de que o Evangelho é a solução. Ninguém vai me convencer do contrário. Para mim, a única solução que existe, que Deus trouxe para o ser humano, para a humanidade, é o Evangelho. Aleluia. É o Evangelho. No Evangelho você encontra motivação, você encontra alegria, você encontra paz, você encontra ânimo para vencer. Deus na sua vida, o Espírito Santo habitando em você. Glórias a Deus. É isso que faz a diferença. E quando você se arrepende, reconhece os seus pecados e que você depende de Deus. Então, a proposta do coach é procurar força dentro de si, motivação dentro de si, acredite em você e tudo isso. Não. Quem somos nós? Né? O homem, ele está, como se diz... Como diz a teologia reformada, né? O homem é depravado, o homem está morto no seu pecado. Né? Como diz a Bíblia, o homem está morto no seu pecado. Né? E a gente precisa de vida, e essa vida quem tem é Jesus. Né? Ninguém, por isso que Jesus disse em João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então essa é a nossa resposta aí em relação a essa proposta do coach. Já me ofereceram lá na Igreja Cristã da Trindade, mas eu não me animo a receber. Já tentaram. Eu falei, não, nós não queremos, porque aí vai ser uma coisa centrada no ser humano. É verdade. Fica mostrando o ser humano, o ser humano. Nós vemos aí, né, pastor? E é muito complicado. Quando uma pessoa chega na igreja, uma pessoa que está vivendo em adultério, vivendo na mentira, traindo, uma pessoa que tem cheia de orgulho, de inveja, uma vida torta, chega na igreja e começa a ouvir. Você merece o melhor, Deus tem o melhor para você, você vai conquistar muito, você vai ser isso, vai ser aquilo. Não, a pessoa está precisando ouvir o contrário. Arrependei-vos. Jesus disse isso lá em Lucas 13. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A resposta do apóstolo Paulo para o carcereiro de Filipos foi essa, lá em Atos 16:31. Senhores, o que devo fazer para me salvar? Você precisa acreditar em você. Né? Você precisa crer no seu taco, você precisa ter a mente aberta, né? Você precisa ter uma mente positiva, para de pensar coisa negativa, não foi isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aleluia. Tu e a tua Glórias casa. a Deus. Então, o que a igreja brasileira precisa resgatar a pregação genuína do Evangelho e a pregação do Evangelho genuíno. É isso que a gente precisa fazer. Amém. Que adianta pastor. o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Glórias a Então, Deus. agora, isso é um modismo. E as modas, elas vêm e passam. Né? Daqui a pouco vai chegar uma outra proposta. Aí a do coach já vai passando, todo mundo já fez. Aí eles vão abraçando outras propostas. Mas a minha palavra não passará. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda igreja que se abre para um modismo, uma novidade, seja bíblica, doutrinária, eclesiológica, eclesiástica, ela estará sempre aberta para a próxima, quando aquela já for passando. Então, uma igreja que vai viver de ondas. E nós não podemos viver de ondas. Nós vamos viver da palavra Aleluia. de Deus. Glórias Amém? a Deus. Então, essa é a Amém, resposta. pastor. Pastor, temos aqui outra pergunta da Gilvânia de Osasco. Ela pergunta assim: Pastor Paulo, ouvi um pastor pregando que antes de nascermos, éramos anjos no céu. E que só nascemos porque duvidamos de Deus, assim como os anjos caídos. Ele baseou-se em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz que antes de sermos formados, Deus nos conheceu. Então, leia para nós, por gentileza, Wagner, Jeremias 1:5, como você acabou de citar. Sim, pastor. Jeremias capítulo 1, no versículo 5, nós estamos lendo aqui na NVI, versículo 5, diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu designei profeta às nações. Veja bem, o texto de Jeremias 1:5 não está falando da pré-existência do ser humano, mas da presciência de Deus, do pré-conhecimento de Deus. Essa doutrina da existência, da pré-existência do ser humano é muito defendida pelo mormonismo, pela igreja mórmon, de que na vida lá anterior, antes de virmos ao mundo, nós éramos anjos lá no céu, né? E que viemos aqui na Terra já para receber um corpo humano.
Os mormons têm uma doutrina totalmente estapafúrdia a respeito disso, porque eles dividem os anjos lá no céu em 3 classes. Primeiro, os anjos que se rebelaram contra Deus, liderados por Lúcifer para fazer uma rebelião contra Deus. Depois, os anjos que lutaram valentemente ao lado de Deus, lá no céu, para derrotar Lúcifer. E tem um terceiro grupo lá no céu, que são um grupo de anjos que lutou assim com preguiça. Lutou ao lado de Deus, mas não lutou com muito boa vontade, né? E você já sabe o que vem por aí. Então, Wagner, qual é a explicação dos mormons para a raça humana? Os anjos que lutaram contra Deus lá no céu, seguiram Lúcifer, foram expulsos aqui para a terra na forma dos demônios. Espíritos rebeldes, desobedientes na eternidade, na pré-existência. E os anjos que lutaram valentemente ao lado de Deus lá no céu foram enviados aqui neste mundo na pele branca. É o tipo, né? É o tipo Caucásio, né? Então Caucásio. Caucásio. É o tipo, então, é o homem branco. Olhos azuis, olhos verdes e assim por diante. Loiro e assim por diante. E os anjos que não lutaram valentemente ao lado de Deus, de Jeová lá no céu, lutaram com preguiça, foram enviados aqui na terra como a raça negra. Então, essa é a explicação que a Igreja Mórmon tem para a raça negra, e é uma posição totalmente racista. Discriminatória. Eu gostaria de ver a sociedade cobrando mais deles disso, né? Qualquer coisinha a sociedade já cobra. Devia cobrar mais, né? Devia Exatamente. cobrar mais. Mas ninguém cobra. Interessante. Agora, voltando aí a Jeremias 1:5, então aí não fala da pré-existência do ser humano, da presciência de Deus. Que é a presciência, Deus já sabia. Que é a presciência versus a pré-existência, Deus já pastor? sabia de você e de mim. Deus já sabia que São Paulo existiria. Né? Deus já sabia do Cordeiro, né? Por isso que Apocalipse coloca o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele nos conheceu, ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Isso é presciência, é pré-conhecimento. Olha, Deus poderia dizer para a cidade do Rio de Janeiro: antes que fosse descoberta, eu já te conhecia. Isso não quer dizer que o Rio de Janeiro já existia desde a eternidade. Teve um momento que ela foi descoberta. Então, não foi descoberta desde a eternidade. Então, nesse sentido, como a cidade é hoje, não existia. Mas Deus já sabia dela. Então, essa é a diferença. Agora, muito importante, outro texto também que nós devemos ler, para fechar essa pergunta, de Zacarias 12, versículo 1. Versículo 1. Versículo 1, por Zacarias gentileza. 12, versículo 1. Isso. Vamos ler aqui, pastor Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 1. 12. 12, versículo 1. Isso. Capítulo 12, versículo 1. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Amém. Então, aí fica muito claro a Bíblia nos informando que o ser humano ele é formado quando o elemento do homem se encontra com o elemento da mulher dentro da mulher. Eu creio que naquele momento ali a alma toma lugar no corpo da pessoa. Né? Amém. Então, Zacarias 12:1 também, e não lá atrás. Não lá atrás. Não lá atrás. Então, Sim. nós passamos a existir ali. Nós não somos eternos. Nós hoje temos eternidade. Quem é salvo em Cristo vai viver eternamente. Louvado Como também seja quem Deus. não é, né? Vai viver também eternamente numa qualidade de vida péssima, mas vai viver. Mas nós não somos eternos no sentido da eternidade de Deus. Deus não tem um princípio, não tem um fim. Isso está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora nós não, nós tivemos um princípio. Nós não existíamos já desde antes. Sim. Mas nós nunca mais teremos um fim. Aleluia. E isso é maravilhoso. Glória Essa a é a Deus. proposta de Jesus na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, dá mais uma? Dá, né? Dá, claro. Temos aqui a Lúcia de São Mateus. Ela é da Igreja Paz e Vida. E pergunta assim, uma pergunta acho que mais pastoral, pastor. Esse negócio de uma família inteira ser formada de pastores, será que todos realmente têm o chamado? Olha, eu não vou dizer que não tem. Cada caso
Cada coisa é cada coisa. Né? Agora, precisa evitar os abusos. Eu conheço, por exemplo, se você estudar a história da igreja, a história do cristianismo, ou das denominações, você vai ver uma estirpe de pastores. Né? O avô é pastor, o filho é pastor, o neto é pastor, o bisneto também se torna pastor. Mas não foi uma coisa assim manipulada, você entendeu? Foi uma coisa assim natural, que foi acontecendo sem forçar barra, sem impor isso para a igreja. Né? É lamentável que a gente vê hoje, em muitas denominações, é que as denominações se tornaram impérios, dinastias que são passados de pais para filhos. E às vezes um filho não tem condições de assumir o ministério, mas ele é imposto porque o pai quer garantir a continuação daquele ministério. Isso é lamentável. Sim. Isso é extremamente lamentável, né? Porque a igreja, ela não é um patrimônio não pode ser um patrimônio de uma família de alguém. É patrimônio do reino. Não, é do reino de Deus, a igreja é do reino. Né? Então, a mesma coisa, eu não estou preocupado com quem vai se casar com a minha esposa depois que eu morrer, né? Se acontecer isso. Mas eu também não estou preocupado quem é que vai continuar com a Igreja Cristã da Trindade quando Deus me chamar. Né? Então nós temos que pensar assim, muito abuso. Eu tenho visto pastores colocando seus filhos adolescentes. Como é que pode um pastor com 18 anos de idade, 19, 20 anos de idade, assumir uma igreja na presença de obreiros, né, veteranos, pastores veteranos, e bota um garoto para mandar, e geralmente é para mandar, não é porque não tem outra motivação. Né? Ao invés de pegar uma pessoa, orar a Deus por uma pessoa experiente que vai trabalhar com equilíbrio, com experiência. Que experiência pastoral um garoto de 20 anos tem? Nenhuma. O importante, né, pastor, nós vemos aí que com essas características, posteriormente estará galgando, discipulando, orientando, caminhando junto, apresentando os ministérios, apresentando as diversidades que vão aparecer, acompanhando, né, no seu crescimento, na orientação. Eu uma vez fui pregar numa igreja, a igreja naquele dia, no domingo, estava recebendo lá um pastor de outra denominação, mas eu vi o garoto devia ter uns 20 anos, e a mulher dele era mais nova que ele. Olha, o nosso irmão está vindo da igreja tal, ele já foi ordenado pastor, então nós estamos recebendo ele aqui hoje como pastor também, e a sua esposa também já é pastora com ele. Gente, isso é um absurdo. Você tem filha, você não pode colocar sobre a sua filha uma responsabilidade que ela não consegue desenvolver, sabe? Que cabe a você e a sua esposa. Positivo. Ela não tem condições, ela não tem estrutura, não tem know-how, não tem conhecimento nenhum para assumir uma tarefa que você quer impor e que requer uma preparação e tudo isso. Então, é muito complicado. Sim, pastor. E vale lembrar, né, a nossa querida irmã Lúcia, que fez a pergunta, né, que para se basear-se, né, em textos bíblicos ali, as cartas pastorais trazem bastante orientação, né, ali 1 Timóteo, 2 Timóteo. Quais são os critérios, as qualificações para o ministério? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né, trazem bastante bases, né? Em grande parte da igreja evangélica brasileira hoje, o ministério virou uma bagunça. É uma baderna, lamentavelmente, em grande parte. Sim, exatamente, pastor. E assim, vale lembrar então que esses textos vão dar base para você, viu, irmã Lúcia? Principalmente ali em 1 Timóteo capítulo 3, que trata ali sobre a diaconia, sobre os bispos, pastores. Isso. Vai trazer bastante base bíblica para você estar analisando sobre essa questão. Amém? Tem mais perguntas? Temos mais uma pergunta, pastor. Da Leila, da Igreja de Deus no Brasil, que é lá de Mainique. Ela pergunta aqui, pastor, aqui do Antigo Testamento, como era a cova dos leões em Daniel? Olha, eu vou usar o dicionário bíblico de Wycliffe, da editora CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Foi preparado pelo John Ray. John Ray foi meu professor. E outros, ele não é o único, mas ele está lá no meio. E eu vou usar então essa informação deles ali, tá bem? Quando ele fala da Cova dos Leões. O relato de Daniel na Cova dos Leões, que aparece em Daniel capítulo 6, versículo 7, versículo 12, e depois dos versículos 16 a 24, está de acordo com o contexto persa deste capítulo. Os governantes persas, sendo zoroastrianos, consideravam o fogo sagrado, a religião de Zoroastro.
de forma que para eles seria impróprio executar através do fogo. Isso está em Daniel 3. Os reis no primeiro milênio a.C. frequentemente mantinham leões em cativeiro. Por exemplo, um rei chamado Assurbanipal II, que vai do ano 883 a 859 a.C., os criava e mantinha um grande número deles em Calá. A construção de tais covas de leões não é conhecida, mas baseando-se no texto, sugere que era um fosso subterrâneo com uma pequena abertura no topo, como uma cisterna. Possivelmente havia também uma outra abertura na lateral, através da qual as feras entravam e eram normalmente alimentadas. É muito provável que essa entrada lateral tenha sido fechada pela pedra e selada no episódio de Daniel, capítulo 6, versículo 17. O buraco no topo era evidentemente alto demais para que um homem escapasse sem a ajuda de outros, tá bom? Então está aí, e isso você encontra Daniel capítulo 6, versículo 23. Pronto. Amém. Pastor, temos aqui uma pergunta da... Vamos ver aqui. Temos uma pergunta aqui do Pedro Valentim. Ele gostaria de saber sobre a origem da Igreja Evangélica Congregacional de Atibaia, pastor. Olha, a Igreja Congregacional de Atibaia, como todas as igrejas congregacionais, não se trata de um grupo espúrio, de uma seita. Então eu sugiro que você entre em contato diretamente com essa igreja, que terá o imenso prazer em passar as informações para você ou para qualquer um que pedir. Amém. Como também alguém que entrar em contato com a Igreja Cristã da Trindade será informado sobre nós. Tá? Geralmente nós damos informações sobre grupos espúrios que escondem as informações das pessoas. Mas não é o caso da Igreja Congregacional de Atibaia. Positivo, pastor. Dá tempo mais uma? Temos. Então temos aqui o Jailton, pastor, que é lá de Guarulhos. Ele gostaria de uma opinião do senhor, uma posição, sobre que o senhor falasse sobre o pastor Paulo. Pastor Paulo fala sobre o pastor Paulo Júnior e a sua explosão de crescimento. Acho que ele está falando do Paulo Júnior, Paulo Júnior lá de Franca, né? Isso. Acho que é isso. É isso mesmo. Olha, conhecemos o pastor Paulo Júnior pessoalmente, ele esteve na nossa igreja dando uma palestra num auditório super lotado, né? Ele de fato tem um bom grupo que o segue, né? Que gosta das suas ideias. Acho que foi uma das maiores lotações. Foi. E agora ele bate forte, né? Talvez essa seja uma característica do Paulo Júnior que o destaca, porque ele pega pesado, né? Tem umas posições bastante assim fortes e contundentes. Mas é o que eu posso dizer sobre ele, né? Eu não acompanho de perto o ministério dele, mas sei que ele prega bastante na Igreja Evangélica de Pinheiros, também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. Tá bem? Então são as respostas de hoje. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br. Deu na mídia. Deu na mídia. Pessoal, rapidamente eu quero aqui, porque nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu quero fazer menção do novo presidente da CAPES, foi agora nomeado recentemente. Trata-se do ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, e eu estou muito feliz que ele tenha sido nomeado como diretor da CAPES, né? E que é um órgão, CAPES é Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é um órgão de fomento de pesquisa do governo. E estou muito feliz, porque o Dr. Benedito, ele serviu ao Mackenzie como reitor por vários anos, um homem muito capaz, com um currículo muito rico, né? Formado na Alemanha, em outros lugares, doutorado, e fez um excelente trabalho. Então a CAPES agora terá ali, não vou dizer agora terá, não estou depreciando os que vieram antes, mas com o Dr. Benedito continuará tendo um homem com equilíbrio, com uma bagagem muito vasta,
né, na área da educação. Preparada. Muito preparado, equilibrado, um homem inteligente, e a mídia já está atacando. A mídia já começou a atacar. Não, porque ele defende a teoria, o criacionismo, o design inteligente. O design inteligente é a crença de que o universo foi criado por uma mente inteligente. Porque eu não creio que uma mente burra faria o que foi feito. Eu também não creio, né? É muita coisa na criação para você desprezar isso. E que ele é contra a teoria do darwinismo, do Darwin e tudo isso. Olha, uma coisa para ficar clara. Teoria de Darwin, só por ser teoria, não está ainda comprovada. Não está ainda comprovada. Senão não chamava teoria. Não, senão não seria teoria. Já seria uma afirmação científica, né? Então, uma teoria ainda não está, também não oferece respostas a contento. Agora, a gente sabe como a mídia trabalha. Ó, e outra coisa, tem muita gente, tem cientistas do mundo todo, Estados Unidos, Inglaterra, outros lugares, que creem sim no design inteligente, né? Tanto que o Mackenzie, a Universidade de Mackenzie, ela tem um órgão lá dentro hoje que estuda essa questão, né? Então o assunto está sendo estudado academicamente. Então essa turma do darwinismo acha que a turma do lado de cá são tudo burrinho, não sabe nada. A mídia trabalha assim, desqualificando, entendeu? Só a esquerda trabalha assim, né? Só quem nega verdades da Bíblia, quem gosta de controvérsia, quem desconstrói valores cristãos, quem ataca a família, quem promove ideologia de gênero, essa gente é inteligente. Nossa, essa gente é suprassumo do conhecimento, né? E eles se esquecem que eles têm também pessoas que discordam deles e que são suprassumo do conhecimento também. O mundo está cheio de cientistas que também não crê como essa gente crê. Então, lamentavelmente, a mídia, a grande mídia, trabalha desconstruindo valores judaicos cristãos. É o ataque à família, é o ataque contra a Bíblia, porque existe uma rebelião inata, inerente do ser humano. A Bíblia diz que o ser humano já nasce desviado desde o ventre e a inclinação do seu coração é sempre para o mal. Então vocês não esperem da mídia, televisão, jornais, isso aí, endosso para a palavra de Deus. Eles não farão isso. Isso só acontece quando alguém de lá de dentro se converte, descobre, né, a verdade em Cristo, ou é transformado pelo Senhor, aí a pessoa passa a ver as coisas de forma diferente. Mas enquanto isso, a mídia ela vai mesmo informar em trevas espirituais, ela não está interessada na ética judaico-cristã, em valores cristãos de maneira alguma. Então, devemos orar pelo Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, para que ele faça uma gestão, e vai fazer, uma gestão que vai ser de grande bênção, como a Damares está fazendo, né? Como a Damares foi atacada, né? E hoje ela está em segundo lugar na avaliação do Brasil, né? Então, e tentando aí fazer um bom trabalho e há um reconhecimento público hoje de que ela está fazendo, né? Então é isso aí. E isso é graça e misericórdia do Senhor. Sim, é claro. Né? Temos pessoas equilibradas, né, pastor? Temos pessoas comprometidas, pessoas sérias, né, nesta área, para que venha ter um desenvolvimento, né, na nossa educação, no nosso valores.